Gênesis. Assim que o homem peca. Quando Deus diz para a serpente que aquele nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí você vai ter Isaías profetizando o nascimento de Jesus 700 anos antes. E vários outros textos bíblicos, dos quais nós vamos falar de alguns, claro, porque se a gente for falar de 300 textos bíblicos, aí nós vamos ficar aqui, né, a semana, né? Ainda mais comigo, que não falo muito pouco, né? Então, vai ser muito tempo. Então, a gente vai fazer uma referência às principais profecias. Mas primeiro nós vamos ler os textos de Natal e relembrar como realmente aconteceu o Natal. E a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte, sobre os reis magos. Quantos eles eram? Eles eram reis? Eram reis ou não? De onde eles eram? Quem sabe os nomes? Baltazar, Gaspar, Melquisedeque. Nada disso aí está na Bíblia, viu, meus irmãos? Nada. Isso tudo nós incorporamos da tradição. A Bíblia não fala nome, isso é da tradição católica. A Bíblia não fala que eles eram 3 e eles não eram reis. Mas como? Por que que a gente acha... E eles não estavam no presépio, tá? Sabe a figurinha do presépio lá? Que tem Maria, José, Jesus, os pastores, as ovelhinhas e os 3 reis magos? Eles não estavam lá. Eles demoraram cerca de 2 anos para encontrar Jesus. 2 anos. Mas tem uma coisa linda sobre a história dos reis magos, que nós vamos falar sobre isso. Mas para você ver como nós vamos perdendo muito daquilo que é fiel ao texto bíblico. Porque nós vamos incorporando a tradição. Tá? Nós vamos incorporando aquilo que vai nos sendo dito. Não é por maldade? Não, não é por maldade. Mas nós precisamos saber o texto bíblico. Por quê? Porque para que nós aproveitamos o Natal? Para ensinar aos nossos filhos que o Verbo se fez carne. Para ensinarmos ao mundo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é grande demais. É o próprio Deus, é o infinito entrando na história do finito para redimir a humanidade. É grande num ponto, meus irmãos, que a nossa mente humana tem dificuldade de entender. Quer ver outra coisa? Jesus nasceu 25 de dezembro? Com certeza não. Por que com certeza não? Porque dezembro é pico de inverno onde Jesus nasceu. Não haveria possibilidade dos pastores estarem no campo. Tá? Fora isso, aí vem o negócio. Mas por que a gente comemora, então, 25 de dezembro? É sim por causa do Império Romano e porque o imperador Constantino, quando declarou o cristianismo como religião oficial do Império, não porque ele tinha se convertido, mas porque os cristãos já eram muitos. Há uma discussão se depois ele se converteu ou não, tá? Isso aí não cabe a nós. Mas é porque os cristãos já eram muitos, ele precisava do apoio dos cristãos. Então, a sua mãe já havia se convertido. Então, ele declara o cristianismo como religião oficial do Império. Só que nisto ele traz muitos elementos do paganismo com ele. Então, 25 de dezembro, de fato, era o dia de celebração ao Deus Sol, que é o mesmo Deus Ra, lá dos egípcios e tudo mais. Isso quer dizer, então, que nós não podemos celebrar o Natal. É essa a conclusão? Porque 25 de dezembro é uma data pagã. É essa a conclusão?
Não, a conclusão é que a Bíblia diz que nós temos que falar em tempo e fora de tempo. E justamente nesse momento que todo mundo está falando de Natal, ainda que seja sem entender que o Natal é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Deus entrando na história da humanidade. Nós vamos perder essa oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus? Não, aproveite a oportunidade. O meu desafio para você hoje é: relembre a fidelidade dos textos bíblicos e traga para a sua celebração o verdadeiro Natal. Aí nós falamos da árvore, se você é desse posicionamento, você vai dizer, mas a árvore era um símbolo pagão, e os presentes embaixo da árvore é paganismo, nananã. É verdade, tudo isso aí é verdade. Só que hoje, se você quer montar uma árvore em celebração ao nascimento de Jesus, você não vai adorar essa árvore. É só um símbolo para te lembrar. Você quer iluminar a sua casa? Você ilumina. Se seu coração ficar incomodado, você põe isso diante do Senhor. Mas não fica condenando o irmão que faz, tá bom? Você quer comer porco? Come porco. Você não quer? Não come. Não tem problema. A questão é, nós estamos celebrando, ainda que na data errada, que Jesus nasceu. Só não fica se endividando, parcelando em 12 vezes no cartão de crédito para dar um monte de presente para as pessoas. Ore pelas pessoas. Se a celebração é na sua casa, diga, agora nós vamos parar, vamos orar. Eu vou ler aqui, ó, Natal é isso aqui, e eu vou orar para agradecer porque Jesus nasceu, para Jesus nascer no coração de vocês. Se a celebração é na casa de outra pessoa, você diga, olha, eu posso fazer uma oração, já que é Natal? Olha, meu irmão, para ter alguém que diga assim, não, você não vai fazer uma oração. É Natal, os corações estão todos amolecidos, né? Aproveite. Aproveite a oportunidade, mesmo que seja na data errada. Tá? Agora, só por curiosidade, Jesus nasceu entre março e abril, viu? Que é a época da primavera, quando os pastores estavam no campo, quando as ovelhas davam luz. E aí tem um simbolismo muito lindo nisso, né? Que é o Cordeiro de Deus nascendo, né? Nascendo em Belém, que era uma região que, historicamente, nasciam os cordeiros destinados ao templo, né? Aqueles que eram perfeitos, porque Belém está a 10 quilômetros de Jerusalém. Então, nasce o Cordeiro perfeito de Deus nessa mesma época. Tá? Então, todas essas coisas aí são só para a gente entender que tem muita coisa nesse Natal que não tem nada a ver com o nosso Natal, mas nós precisamos santificar esta data. Aproveitar as reuniões familiares para falar de Jesus. Esse é o melhor jeito, você não vai mudar o mundo. O Natal, bom, você vai mudar o mundo à medida que você prega o evangelho, claro. Mas o Natal vai continuar sendo celebrado nessa data? Vai! Aproveita para falar de Jesus. Não adianta você ficar emburrado, não. Jesus não nasceu dia 25, então não vou participar das festividades. Não, perdão a palavra, não seja o chato da família. Tá, vai lá, fala de Jesus, ora com a sua família, agradece a mesa farta, abençoa pessoas, é isso que você pode fazer. Tá bom? E lembra, os reis magos não eram reis, não eram 3, e a gente não sabe o nome deles. Por que falam que eles eram 3? Por causa dos 3 presentes que a Bíblia narra. Por isso se chegou à conclusão que eles seriam 3 e cada um estaria trazendo um presente. Mas isso é só uma conclusão. Por que falam que eles eram reis? Porque os presentes que eles trouxeram eram caríssimos, caríssimos. Nós vamos falar disso. E não eram caixinhas, tá? Que nem no presépio lá, uma caixinha de cada um. Não. Provavelmente eles vieram com carregamentos daquilo que eles trouxeram, tá? Falta falar de uma coisa. E o tal do Papai Noel? Esse sim eu vou dizer para você que você deve afastar da sua comemoração. Para que os seus filhos não achem que o foco do Natal é o Papai Noel. Tá? Não quer dizer que, meu Deus, tem que aterrorizar a criança. Vai ser pagão, você não pode chegar perto. Não, não precisa fazer nada disso. Só não dê importância a ele. Ensine desde pequena a criança quem realmente é o foco do Natal. Tá? Quem era esta figura, Papai Noel? Provavelmente ele vem de um monge chamado Nicolau. Tá? Eu esqueci a nacionalidade dele agora. Não me lembro mesmo. Que era um homem de muitas posses e que nesta... Holandês, é verdade. Obrigada, amor. E que nessa época do ano costumava presentear as crianças pobres.
Tá? E aí, como o mercado é o mercado, e o mercado sempre sabe usar uma história que faça vender mais, incorporou-se esta figura no Natal, para te motivar a fazer o quê? Dar presentes. Aí, atrelou-se também ao fato dos presentes que os reis magos trouxeram, para dizer assim, você precisa dar presentes. Sem querer dar presentes, eu aposto que você já gastou com presentes. Porque eu já gastei, mesmo sem ter o hábito de trocar presente. Por quê? Porque você vai na reunião da família e tem um amigo da onça, um amigo secreto, acabou, você tem que comprar. Né? E ontem eu e o Josias fomos no shopping para comprar uns presentes do amigo da onça, lotado, lotado, lotado. Só da igreja nós encontramos acho que umas 5 pessoas lá, né, amor? Comprando também. Por quê? Gente, é o mercado. Tá? Quer dizer que você tem que ser o chato, não participar de nada, porque imagina, não é época de trocar presente. Não, não é isso. Isso aí fica na sua consciência, você como pessoa administra isso, você não vai perder sua salvação por conta disso. Só não fique fazendo dívida. Isso aí é importante, tá bom? Então tá bom, meus irmãos, vamos ler sobre o Natal, que são textos lindos que nos falam. Vamos começar com Maria recebendo a notícia do nascimento de Jesus. Nós vamos ler também os textos proféticos depois, tá? Então eu vou pedir para o Rafael abrir para a gente Lucas 1, lê de 26 a 38 para nós. Acompanha aí na sua Bíblia, Lucas 1, 26 a 38. Primeira coisa do Natal é o anjo anunciando a Maria que ela daria à luz a um filho. Teve anjo? Teve. A Bíblia fala o nome do anjo? Fala, Gabriel. Qual é o outro anjo que a Bíblia fala o nome? Miguel. E o outro? Rafael, Salatiel e não sei mais quantos Els. Não tem, viu, meus irmãos? Não tem, tá bom? Não tem. Ah, tem. Outra coisa para a gente observar nesse texto. O anjo vem adorar Maria? Não. Ele saúda Maria, como nós fazemos saudações, né? E ele anuncia a Maria aquilo que haveria de acontecer, tá? Então, primeira coisa do nascimento de Jesus é que sim, é um nascimento miraculoso. Sim, Maria era virgem. Sim, Maria não era esposa de José. Na cultura judaica, esse momento de noivado é um momento em que o compromisso está firmado, só pode ser dissolvido através do divórcio, mas o casal ainda não vive junto, não mantém relacionamento sexual. Tá? Então, este é o primeiro ponto. O anjo vem, anuncia a Maria o nascimento de Jesus. E você vê que aqui é uma menção a Isabel, né? Quem é Isabel? Prima de Maria, mãe de quem? João Batista. E depois, quando Maria encontra Isabel, Maria é revelada magicamente pelo anjo de que Isabel está grávida. Porque pense que naquele tempo eles não têm um sistema de informações como o nosso. Provavelmente ninguém sabia ainda da gravidez de Isabel, que também foi anunciada por um anjo. O mesmo anjo que aparece lá a Zacarias. Isabel já é idosa, Isabel é estéril. E diz a Zacarias, olha, você vai ter um filho. E ele vai ser o precursor daquele que vem, como prometido de Deus. E aí vai ter aquela linda passagem de quando as duas se encontram, né? Que
Isabel fala sobre a criança se mexendo no ventre ao encontrar aquele que é o Messias prometido. Daí você vai ler esses textos, porque são muitos textos, mas é um texto lindo também. Tudo isso está envolvido no nascimento de Jesus. Mas agora nós vamos ler Gênesis 3,15. Quem achar pode ler. Outra pessoa, se quiser já ir abrindo, Isaías 9,6. E Isaías 7,14. Isaías tem o capítulo 9, o capítulo 53, que você pode ler na íntegra, são muitas profecias sobre o nascimento de Jesus. A gente vai só focar alguns versículos, tá bom? Vamos lá, Gênesis 3,15, primeira profecia sobre a vinda de Jesus. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Muito bem, a descendência da mulher, aquele nascido de mulher, como de fato Jesus foi, tá? Vamos ler agora Isaías 9,6. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse esperado, o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, teria que nascer de mulher. Tá? Ele teria que nascer. Você vai dizer, por que Deus não intervém magicamente? Jesus só não apareceu na humanidade, né? Porque haviam profecias sobre o seu nascimento. Tá bom? E agora Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. O filho nascido de uma virgem. Quanto tempo antes do efetivo nascimento de Jesus, Isaías está escrevendo isso? Alguém tem uma ideia? 700 a 400 anos antes. A data exata, há divergência, né? Mas a maioria diz que entre 700 e 600 anos antes de Cristo. Tá bom? Isso tudo está sendo profetizado. Mas muito bem, o anjo aparece, diz a Maria, olha, você vai dar à luz a uma criança. E Maria diz, como que eu vou dar à luz a uma criança? Existe um método natural a ser seguido que eu ainda não participei dele. E o anjo diz, o que vai nascer de você é milagroso, o Espírito Santo virá sobre você. O que acontece na sequência? Então vamos ler agora Mateus 1, 18 a 25. Quem achar pode ler para nós o texto todo, Mateus 1, 18 a 25. Aqui nos dá uma visão do caráter de José. Primeiro,
A Bíblia não nos diz como que José percebeu que Maria estava grávida, se ela contou a ele ou se ele percebeu os sinais, né? E nós também não sabemos quanto tempo aconteceu para que chegasse esse momento. Mas a Bíblia nos diz que ele, não querendo que ela sofresse as piores consequências de um adultério, pela lei judaica ela seria apedrejada. Como eles estavam sob o domínio do Império Romano, eles dependeriam da autorização do Império Romano para isso. Mas o fato é que ela provavelmente seria apedrejada. Para não causar mais escândalo, José planejou o quê? Eu vou embora, esse casamento vai ser anulado, e assim Maria sofre menos as consequências dos seus atos. Aí o anjo aparece para José em sonho, Gabriel aparece para ele em sonho e diz: olha, o que foi gerado nela, de fato, é santo. Você pode desposá-la porque ela não fez nada errado. Você já parou para imaginar a grandiosidade que deve ter sido este sonho ou esta visão? Para um homem daquela época, esposar uma mulher que estava grávida e não era dele? Não foi uma coisa assim, eu sonhei e eu acho que foi Deus falando comigo. Hoje a gente tem essas coisas, né? A gente sonha umas doideiras aí e acha que foi Deus falando com a gente. Não. O anjo falou com José de tal forma que José tinha convicção da mensagem de Deus para ele. De que foi Deus que falou com ele. Exatamente, exatamente. É. Então, isso que aconteceu com José foi um milagre, meus irmãos. Foi algo assim grandioso mesmo. Algo que deu ao coração dele a certeza de o que havia acontecido com Maria era milagroso. Porque senão não haveria possibilidade de um homem daquela época tomar como esposa uma mulher já grávida. E esse, então, é o segundo episódio. José, então, é visitado pelo anjo, que diz a ele que ele deve se casar com Maria, porque o que está gerado nela é santo. E José, então, recebeu Maria como esposa. E não coabitou com ela pela vida inteira? O texto bíblico é esse, viu, meus irmãos? E não coabitou com ela até que ela teve Jesus. E certamente guardou o período que as leis judaicas determinavam de impureza da mulher e tudo mais, não é? 40 dias. Como é hoje o nosso resguardo, não mudou isso, né? Então, meus irmãos, a gente precisa saber o seguinte: nós admiramos Maria? Muitíssimo. Se você tem algum preconceito com isso, para não parecer católico, deixe isso de lado. Maria deveria ser uma mulher fantástica. Tanto que, jovenzinha, o Senhor a escolheu. Mas nem o anjo adora Maria, nem os magos, quando chegam e encontram um menino com sua mãe, adoram Maria. Eles adoram somente a Jesus. Tá? Então, Maria é fantástica, a participação de Maria na história é grandíssima. Certamente ela sofreu muitíssimo como mãe de ver todos os acontecimentos que aconteceram. Todos os acontecimentos que aconteceram é bom, né? Tudo que aconteceu com Jesus na sua morte. E também viu a sua ressurreição. E era, de fato, uma das mulheres presentes na igreja primitiva. Mas ela não é adorada nos textos bíblicos, tá? Por isso nós não adoramos Maria. Porque nós entendemos que não há base bíblica para essa prática. Tá? Não porque nós a repudiamos, não porque nós não temos mãe, todo mundo tem mãe, todo mundo nasceu de alguém, né? Então, é porque nós entendemos que a Bíblia não nos autoriza a fazer isso, que o único a ser adorado é Jesus, tá bom? Você não precisa brigar com ninguém por conta disso. Você só precisa saber a base bíblica para você não fazer isso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a história do nascimento. Aí Jesus nasce. Como é que Jesus nasce? Onde é que Jesus nasce? Lucas 2, de 1 a 7. Quem achar, pode ler para a gente.
Muito bem. Então Jesus não nasceu ainda. Maria e José vivem aonde? Em Nazaré da Galileia. Mas Jesus precisa nascer em Belém. Por quê? Porque a profecia bíblica que nós vamos ler na sequência diz que ele ia nascer em Belém. E aí Deus faz o quê? Deus move o Império Romano e é decretado um censo em que cada homem tinha que se alistar onde era a terra originária da sua família. E a descendência de Jesus também está profetizada. José é um descendente do rei Davi. E aí nós vamos ter, não vamos ler que são muitos, nós vamos ter Gênesis, Isaías e Jeremias profetizando a descendência que seria a descendência do Messias. E José precisa ir de Nazaré até Belém para poder participar do recenseamento. De norte a sul, se eu não estou enganada, não sei se lá é sul e norte, mas é de norte a sul. E aí são 150 quilômetros, mais ou menos. Aí você vai falar assim, gente, 150 quilômetros, dependendo de quem, faz em 1 hora, né? For mais prudente, leva aí 2 horinhas. Naquela época, não, meus irmãos. Naquela época, era muito tempo de viagem. Por lugares desérticos e por estradas perigosas. Com uma mulher grávida, perto dos dias de dar à luz. E aí vem uma segunda pergunta. Qualquer homem prudente, entre viajar no lombo de um burrinho, eles não tinham hábito de camelos, né? Todo esse período, que levou dias no ritmo deles, não deixaria sua mulher com a família e iria sozinho? Porque quem tinha que recensear era ele. Por que José não deixou Maria? Alguns historiadores vão dizer que justamente porque havia ainda esse problema da contagem do tempo do casamento até o tempo do nascimento do bebê, né? Mas o fato é que pode não ter havido nada desses problemas, mas a profecia bíblica era clara, Jesus ia nascer em Belém, então Maria tinha que ir. Acabou, ponto. E veja que coisa, né? Para que a profecia se cumprisse, teve que ser determinado um recenseamento. Quando Deus precisa fazer algo acontecer, quando Ele quer fazer algo acontecer, Ele faz algo acontecer. Não importa na cabeça de quem Ele tem que trabalhar. Não importa. Nós vimos isso com Nabucodonosor, com Ciro e agora com o imperador romano. Ele decreta um recenseamento para que o marido desta moça que está grávida do Filho de Deus tenha que ir para Belém. E ponto final, ele vai para Belém. Então, quando é de Deus, meus irmãos, é de Deus, vai acontecer. Tá bom? Cuidado! Só não fique atribuindo a Deus coisas que não são de Deus. Isso aqui estava profetizado. O Senhor já havia determinado, tá bom? A gente tem que ter sabedoria para isso. E então eles vão para Belém. E chegando lá, tão pobrezinhos, não tem como pagar um lugar para ficarem, que Jesus tem que nascer num estábulo. É isso que o texto fala? Não! Jesus não era tão pobrezinho a ponto de não ter como ter um quarto. Fala que tudo estava cheio, meus irmãos. É lógico que estava cheio, era um recenseamento. Estava indo gente de todo o país para Belém. Belém é uma cidadezinha pequena ao lado de Jerusalém. Hoje, eu não conheço Israel, Sueli não sei se teve em Belém, mas é muito próxima de Jerusalém, é colada. Mas naquela época ficava a cerca de uns 10 quilômetros ainda de realmente estrada, né? Mas é muito próxima. Mas era um povoado. E eles chegam lá e eles não acham um quarto para poder alugar. Não é um estábulo como nós imaginamos hoje, tá? É uma coisa diferente. Mas realmente era um lugar muito simples, onde se abrigavam os animais, principalmente no inverno. Como não era inverno, os animais não estavam abrigados lá. Jesus não nasceu no meio de vacas e ovelhas, tá, meus irmãos? A gente bota isso no presépio para ficar bonito. Não nasceu. Era um espaço aproveitado para isso no inverno.
Por isso havia lá uma manjedoura, que era um lugar onde se alimentavam os animais. Tá bom? Mas Jesus não era... Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus era rico? Não, eu vou falar de um outro texto bíblico. Mas porque esse voto de pobreza extrema, porque Jesus era pobre, andar descalço e não sei o quê, isso não é bíblico. Jesus não era pobre dessa forma. Jesus era filho de um homem que tinha uma profissão valorizada na época. Provavelmente ele aprendeu a profissão do seu pai, assim como todos os meninos daquela época. Tá? E ele, nesse momento, o que acontece ali é que não tem. Você já foi para um lugar onde todos os hotéis da cidade estão cheios? Nós fomos fazer uma diligência esses tempos atrás, eu e o Josias, em Céu Azul. Chegamos lá, tinha 3 hotéis na cidade. Tinha uma indústria, uma cooperativa lá que traz uma vez por ano uma equipe que fica mais de um mês lá para fazer tudo o que tem que ser feito na cooperativa inteira, de reparos de tudo. Quase que nós tivemos que ir para outra cidade. Por sorte, no último hotel tinha um quarto. Por quê? Porque essas coisas acontecem nos lugares pequenos. Então, não é que eles não podiam pagar um quarto, é que não tinha um quarto disponível. Tá bom? Mas aí acontece, então, o nascimento de Jesus. Vamos ler lá. Miqueias 5:2. Leia lá, Miqueias 5:2. Por que Jesus teve que nascer em Belém? Pronto. Não, perdão, Joel, pode terminar. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Muito bem. Jesus tinha que nascer em Belém, porque o profeta Miqueias havia recebido esta profecia. Tá bom? Eu vou fazer um adendo aqui sobre profecias. Nós não estamos estudando isso. Nós cremos em profecias? Eu vou perguntar de novo para dar uma chance para vocês. Nós cremos em profecias? Cremos, meus irmãos. Cremos em profecias, mas preste atenção. Não nessas bobagens proféticas que ficam dizendo aí como profecias vindo de Deus. Sabe essa coisa de, eu profetizo que a menina de 15 anos, você foi prometida para o fulano, vai casar com fulano. Essas confusões aí de... Não, gente, eu profetizo que o ano que vem você vai comprar um carro, não sei como. Realmente, eu acredito que podem existir situações muito específicas em que Deus pode determinar a alguém que faça uma profecia específica nesses critérios. Pode acontecer, mas eu acho que a Bíblia não nos dá essa base para a gente ficar buscando esse tipo de profecias. As profecias bíblicas são sérias, ligadas ao plano espiritual. Ligadas ao plano espiritual. O que nós precisamos fazer é buscar discernimento de Deus e a bênção de Deus em oração, em mudança de comportamento, para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não ficar correndo atrás de profecias desse tipo, se é que elas realmente são profecias. Tá? Dizem alguns que, na verdade, são as famosas profetadas, né? Então, cuidado, a gente precisa buscar conhecimento bíblico. Jesus falava sobre isso, sobre buscar entendimento. E nós vamos falar sobre os magos, e aí você vai entender como é importante conhecer o que a Bíblia efetivamente diz. Não ficar buscando... Às vezes você nem sabe quem é a pessoa, se a pessoa realmente tem um relacionamento com Deus, se é uma pessoa de oração, se o testemunho dessa pessoa é ilibado, e vai atrás de profecia, porque supostamente essa pessoa entrega profecias. A profecia que nós temos que entregar para o povo é o quê? Jesus vai voltar. Essa é a profecia que nós temos certeza absoluta que nós temos que entregar. Fala, Rê.
Exatamente. E você pensa, o que, que acontecia com o falso profeta no Antigo Testamento? Morria apedrejado. Fala, meu bem. Você está profetizando? Você quer falar, Luz? Tá bom. Vocês estão só tumultuando a minha aula, né? Os dois. Meus irmãos, é muito sério isso, sabe? Às vezes nós tiramos o foco daquilo que nós realmente fomos chamados para fazer, que é testemunhar de Jesus, dizer para as pessoas que Jesus vai voltar, que elas precisam se arrepender, porque vai haver um julgamento. E ficamos aí atrás de coisas que não tem sentido. Tantas pessoas têm sido escandalizadas por causa de práticas supostamente cristãs que não têm base bíblica. Não tem base bíblica. Agora, o Senhor te deu uma palavra para alguém, você já orou, você já confirmou, você já pediu para alguém que você sabe que tem muita firmeza na fé, orar por isso também, então você não se omite, você vai lá e dá essa palavra, com temor. Com temor. Mas depois de você ter buscado muito ao Senhor para ter certeza disso. Não saia por aí também, nem buscando, nem dando profetada em ninguém, não. Tá bom? Muito bem, vamos continuar. Jesus nasce, então. Já havia sido profetizado que ele teria que nascer em Belém. Tudo está dando certo até agora. Vamos ler, então, Lucas 2, de 8 a 20. Esses, sim, estavam no presépio, tá? Essas figuras aí podem ficar no presépio. A crente pode montar presépio? Vamos fazer uma votação. Pode ou não pode? Ai, 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 se não puder, né? Gente, veja. Foi programado antes da aula, né? Por que as igrejas mais antigas têm tantos vitrais, tantas imagens e tudo mais? Qual era inicialmente a finalidade dos vitrais? Exatamente. O povo era analfabeto, era muito mais fácil ensinar através de imagens. As imagens era para fixar a história. Tá? O problema é que o ser humano consegue sempre complicar as coisas. Aquilo que era somente para aprender acabou se tornando objeto de adoração. Tá? Eu fui criada para entender que presépio era idolatria. Tá? Até porque, você imagina, né? Eu estudava num colégio católico, eu era uma das... Sei lá, acho que devia ter umas 5, 6 famílias de evangélicos mesmo na escola, né? Então, minha mãe era muito radical com isso. Hoje eu tenho um entendimento que o presépio serve, sim, para ilustrar a história do Natal. Tá? Você não deve colocar com vela, em posição de adoração, como aquelas capelinhas, nada disso. Tá? Porque não é para adoração, é ilustração. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conhecer uma exposição de presépios do mundo, quando a gente estava em Portugal. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda como os povos do mundo conseguem reproduzir a imagem do Natal através de presépios. E estão tirando tantas coisas da figura da cultura cristã, de tudo, né? Porque a ideia é tirar a figura da história cristã. Que eu acho que o presépio tem um valor nisso, tá? Mas se você vai fazer, não estou dizendo para você fazer, nem estou dizendo que não pode fazer. Isso aí você busca entendimento com Deus. Se tiver na dúvida, pergunta para o pastor Sinésio. Mas se você for fazer na sua casa, tenha o cuidado de ensinar os seus filhos ou aqueles que frequentam a sua casa que isso é uma forma de representar a história do Natal apenas. Não bota Maria com aquele negócio na cabeça, que eu esqueci o nome, é a auréola. Não coloca, tá? Ela era uma mulher especial, mas era só uma mulher, tá?
E nem José, porque tem uns que tem José com a coroa e Maria também, né? Não faça isso, tome cuidado com isso. Mas é uma forma de representar o Natal, tá? Se você discorda, peço desculpas, mas vamos respeitar também a posição daqueles que vão fazer um presépio sem nenhum sentido de idolatria, como representação, tá? Não estou dizendo que é para você botar a imagem na sua casa para representar a história bíblica. Não é isso, tá bom? Pode falar, Priscila. E por que Jesus nasce sem o pecado original, meus irmãos? Porque o pecado original é sexo? Dei um nó na sua cabeça agora, né? Porque até hoje você achava que era, né? Não é, meus irmãos, não é. É a desobediência. E a Bíblia vai nos relatar o quê? Que por um homem o pecado entra na humanidade. O responsável pelo pecado lá no jardim é Adão, viu, meu povo? É Adão. Por isso Jesus é o novo Adão, né? É Adão. Por mais que você quer botar essa culpa nas costas de Eva, mas essa culpa é de Adão, tá? Então Jesus rompe esse ciclo ao realmente não nascer de um homem, né? Não nasce. E não adianta você querer arrumar explicações para isso, porque esse pecado é de Adão. Quer dizer que não é de Eva? Eva não pecou? Obviamente que ela pecou, claro que ela pecou. Mas a humanidade é atingida por este pecado por causa de Adão. Tá? Não é nosso tema. Depois você pode discordar disso aí lá com o pastor Sinésio, tá bom? Homens, vocês podem ir lá discordar com o pastor Sinésio depois. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar dos pastores, então, agora? Lucas 2, 8 a 20. Nas proximidades havia pastores que estavam no campo e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temas, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra, às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos esse acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos os que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Meus irmãos, tem um versículo em Salmo, esse eu não trouxe, que fala dessa questão da adoração dos povos do campo, tá? Que aconteceria. Eu esqueci de anotar, mas eu sei que é Salmos. Aparece um exército, um coral de anjos para os pastores, louvando a Deus pelo nascimento de Jesus. E eles, então, encontram o menino exatamente como foi descrito pelo anjo. Sinal de que
Belém era muito pequena, eu já disse isso, né? Não devia ter muitas mulheres dando à luz naquela mesma noite, talvez Maria tenha sido a única, né? E também não devia ter tido nenhum outro bebê que nasceu num espaço que era reservado para a guarda dos animais e que o bebê foi colocado numa manjedoura. Então eles localizam Jesus e contam então às pessoas tudo o que havia acontecido no campo, né? Como eles ficaram estarrecidos em ver primeiro um anjo e depois um coral de anjos glorificando ao Senhor. Essa passagem também é muito bela, né? Os pastores estão no presépio, se você vai montar o presépio então, tá? Eles chegam depois, não quer dizer que eles levaram ovelhas e nem nada disso, mas eles foram. Se foram todos, se ficou alguém guardando as ovelhas ou não, quantos foram, isso a gente não sabe, a Bíblia não relata, tá bom? Então, essa história precisa prosseguir, porque há mais profecias envolvidas. Até aqui, tudo que foi profetizado foi cumprido. Então, vamos lá. Agora acontece uma das passagens que são muito interessantes, né? Que é dos magos. Que, como eu já disse, a Bíblia não fala que eles eram reis. A Bíblia fala que eles eram magos. E aqui vamos ler a passagem primeiro e depois a gente vai falar de algumas coisas muito interessantes. A minha tradução é a King James. Ela não o chama de magos, o chama de sábios, tá? Eles eram magos ou não eram magos, no sentido que nós conhecemos hoje desta palavra? O fato é que da palavra grega também poderia se traduzir isso que é traduzido para o português como magos, né? Vamos lá. Mateus 2, a partir do versículo 1. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Tem 4 Herodes no Novo Testamento, tá, meus irmãos? 4. Eu não vou falar de cada um deles, até porque meu conhecimento não é tanto assim, eu posso me confundir. Esse aqui é Herodes o Grande, tá? Que é um sanguinário. Provavelmente ele é um descendente de Ismael, que recebe os favores do Império Romano, porque senão não poderia estar lá. E ele é chamado naquela época como rei dos judeus. Esse Herodes aqui, tá? Então vamos lá. 2. Indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Por que os magos foram para Jerusalém? Primeira pergunta. Segunda, a chegada deles é notada por todas as pessoas. Eles são, em número que nós não sabemos, pessoas diferentes, provavelmente utilizando camelos, tá? E trazendo uma quantidade significativa de coisas. Provavelmente servos também, porque são homens muito ricos. De onde que eles vêm? O que é esse Oriente? Provavelmente Babilônia, tá? Quem era chefe dos magos na Babilônia? Segundo o relato bíblico. Quem foi? Não nessa época, claro. Centenas de anos antes. Quem? Daniel. Daniel, isso mesmo. Lembram lá como Nabucodonosor tem o sonho, ninguém consegue decifrá-lo, aí Daniel vem, decifra o sonho, dá a interpretação, e ele o coloca como chefe dos magos na Babilônia. Tá bom? Prossigamos. 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, o versículo que o Joel leu, mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Primeiro, provavelmente esses chamados magos, que eram sábios, eram o quê? Eram astrólogos astrônomos. Por quê? Porque hoje a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra coisa, a psicologia é outra coisa. Na época deles era a mesma ciência. Tá? Era a mesma ciência. E o texto bíblico diz que eles disseram o quê? Pois vimos a sua estrela. Nós não vimos qualquer estrela, nós vimos a estrela do rei que havia sido prometido. Sabe a que distância eles estavam? 1.000 a 1.500 quilômetros. Sabe o que é isso naquela época? Hoje, com o seu carro, você pensa para andar 1.000 quilômetros, não pensa? Imagina aquela época. As estradas eram muito perigosas e eles traziam coisas caríssimas. Mas eles tinham um entendimento que havia uma profecia sobre o nascimento de um rei e que essa profecia ia se cumprir e haveria o surgimento da estrela deste rei. Há um estudo chinês sobre uma estrela que apareceu nesta localidade, nesse período, tá? Então vamos ver se tem profecia sobre isso? Números 24, 17. Veja lá o que está escrito em Números 24, 17. Veja só, meus irmãos, lá em Daniel, eles já deveriam, desde Daniel, que chefiou os magos, eles já deveriam conhecer esta profecia. Eles tinham fé, eles sabiam que era o Messias, que era o Filho de Deus que viria. Isso nós não sabemos. Mas eles sabiam que havia uma profecia do surgimento de um rei especial e do surgimento da estrela. Quanto tempo levou para esses magos chegarem de fato a Jerusalém? Porque eles chegam em Jerusalém, mas Jesus ainda está em Belém nesta época. E lá em Jerusalém eles tentam descobrir aonde é que era a profecia do nascimento do rei. Por quê? Porque eles sabiam que em Jerusalém estava o centro do conhecimento da história do povo judeu. Então eles vão ali para buscar o quê? Conhecimento de onde nasceria esse rei. E aí existem duas interpretações para a estrela. Eles viram essa estrela no Oriente. 2 anos eles estão na estrada, provavelmente. 2 anos. Quando eles encontram Jesus, Jesus já deve ter na faixa aí de 2 anos. Por isso a pergunta de Herodes: quando exatamente vocês viram a estrela? Eu quero saber exatamente. Quero saber exatamente quando, quero saber exatamente onde era a profecia do nascimento. Herodes é um rei sanguinário, gente. Ele já matou a família da esposa dele. Quando ele assume, ele mata mais de 70 pessoas da nobreza. E a Bíblia fala que ele ficou perturbado quando eles chegam e dizem: cadê o rei dos judeus, que tem uma profecia sobre o nascimento deles? E com ele toda Jerusalém. Porque ele é um rei perturbado. E na sequência ele vai matar também os filhos dele, né?
Dizem que tem até uma fala do imperador romano à época que diz: é melhor ser um corpo do que ser filho de Herodes. Nós estamos acabando, viu? Estou vendo que as crianças já estão descendo, né? Então, os reis magos, que não são reis, são só sábios, eles eram astrólogos, astrônomos que sabiam do surgimento desta estrela. Eles vêm a Jerusalém buscar o conhecimento, e então pode ser que a estrela ressurge para eles. Aqui não há unanimidade entre os estudiosos, se ela os guiou durante esses 2 anos ou se ela ressurge nesse momento. Se ela estivesse com eles durante todo o período, talvez eles tivessem ido direto para Belém. Então, penso eu que talvez realmente ela ressurgiu nesse momento para guiá-los até a casa onde Jesus estava. E eles dão a Jesus, então, o adoram e trazem presentes caríssimos. Caríssimos. O incenso, quem queimava o incenso? Sacerdote. Jesus é o quê? O sumo sacerdote. Não se cogitaria visitar um rei naquela época sem trazer presentes, tá? Por isso eles trazem presentes, porque eles reconhecem Jesus como rei. O ouro, presente para um rei. E a mirra, prevendo o quê? A morte, o embalsamamento de Jesus. Tá? Esses presentes têm uma simbologia. Assim como N acontecimentos bíblicos são simbologias da vinda de Jesus. Lembra lá do sangue do cordeiro na última praga do Egito, que é passado na porta, o Cordeiro Santo de Deus. Tá bom? E aí, a última parte é a fuga para o Egito. Essa fuga para o Egito está prevista em Oséias 11:1. Leia lá rapidamente Oséias 11:1. Enquanto você acha, você tinha pedido a palavra, né, amor? E muito bem, tudo isso é verdade. Vamos lá, então, o que a gente vai ler? Oséias 11:1. Quem achou, pode ler. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. O que vai acontecer na sequência que está aí nesse texto de Mateus 2, de 13 a 18? Os reis magos são instruídos por Deus a irem embora e não voltarem para falar com Herodes e não dizerem onde encontraram o menino. Ao mesmo tempo, José é avisado naquela mesma noite para ir embora para o Egito. Provavelmente os presentes que eles trouxeram, que eram caríssimos, sustentou esta família durante o período que eles ficaram no Egito. Por quê? Porque vai haver a matança dos inocentes. Tá? Então, Herodes, sem saber onde que Jesus está, determina a matança de todos os meninos abaixo de 2 anos. Então, agora vamos ler Jeremias 31:15. Pode abrir lá a sua Bíblia em Jeremias 31:15. Enquanto isso, eu vou ler para você aqui em Mateus 2,16, que diz: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em toda a circunvizinhança, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então, vamos ver lá o que Jeremias 31:15 profetiza? Essa é a profecia da matança dos inocentes no nascimento de Jesus, viu? Tudo isso foi profetizado e cumprido por Jesus. Então,
nós precisamos lembrar que o Natal tem algo muitíssimo especial, muito além das festas, muito mais milagroso do que tudo isso que a gente tem visto por aí, o Natal ser transformado. Então, meu desafio para você é: relembre as pessoas com quem você vai passar as festas de fim de ano sobre isso. Relembre do quão milagroso, quão maravilhoso, quão grandioso é o Natal, tá? Você pode ir ensinando as pessoas de acordo com aquilo que o texto bíblico efetivamente diz, tá? Depois Jesus vai retornar do Egito, a mando do anjo também, quando Herodes morre, e o ministério de Jesus vai prosseguir. Até tudo isso que a gente conhece. Mas o fato é que Deus tinha um plano, e esse plano começou quando o Verbo se fez carne, um plano de redenção para nós, né, para a humanidade. E o Natal é demasiadamente importante para nós cristãos, para que a gente se deixe absorver pelas festas e pelo mercado. A gente precisa trazer de novo para a vida das pessoas o que realmente significa o Natal. Não deixe passar em branco essa oportunidade, tá bom? É muito mais do que sobre enfeitar ou não sua casa, muito mais sobre... É preservar mesmo o Natal cristão nos nossos corações, no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos, para aqueles que têm netos. Mas a gente precisa retomar as boas práticas, incentivar as crianças a fazerem teatrinhos de Natal para apresentar para as famílias, ver filmes efetivamente que contem a história do Natal para as crianças, falar sobre o Natal cristão. Tá? Você pode levar para ver a árvore do lago, para ver a luz. Eu acho até que a luz, João vai dizer que ele era a luz, né? E a luz estava com os homens. Então, relacione os elementos, né? Fala, olha, a gente só bota luz nessa casa porque Jesus nasceu e ele é a luz. A luz do mundo é Jesus. Tem tanta coisa que a gente pode trabalhar. A gente só não pode ser consumido por algo que afastou o Natal de Cristo. Tá? Não pode. Que Jesus é o Cordeiro Santo, que ele efetivamente tirou o pecado do mundo, que o amor foi expresso. Romanos nos diz o quê? Nisto conhecemos o amor, que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Então, dizer para as pessoas que realmente existe amor, mas esse amor não é algo que vai surgir do homem, porque o Natal é tempo de boa vontade. Vamos aproveitar esses corações amolecidos e a boa vontade para falar de Jesus e ensinar o que o Natal realmente é. Tá bom? Alguém gostaria de fazer uma observação, uma colocação, uma pergunta? Imagina, né? Isabel.
Vamos só ajustar algumas coisas aí. Na verdade, a Bíblia não nos diz se ela contou para José, tá? A gente pensa que sim, mas a Bíblia diz que ele percebeu, que ele sabia que efetivamente ela estava grávida, tá? E ainda assim, né, claro que nós lemos o texto, né? O anjo falou com ele: você pode se casar com ela, que o que está gerado nela é do Espírito Santo. E ele, de fato, entendeu isso como uma revelação divina, né? Tá bom? Mais alguém? Eu estou sentindo no meu coração fazer isso. Tá? Agradecer a Deus pela vida da Lídia, por estar aqui tantas vezes, né, trazendo a palavra de Deus de uma forma tão significativa. Então, o estudo de hoje, novamente, Deus usou você de uma forma poderosa para nos falar algo muito significativo. Né? Eu louvo a Deus por sua vida, né, nesses dias que você tem se disposto a servir ao Senhor com alegria. Né? Não é fácil se preparar, mas é tanta informação rica que tem trazido aqui. Né? Eu louvo a Deus por sua vida. Obrigada. E tenho sentido o desejo de orar, agradecer. Os irmãos, vamos agradecer. Então, nós já vamos orar para encerrar também. Não, claro, eu vou passar o microfone para a Sueli. E o desejo do meu coração é o quê? Que a aula sirva para você ficar desafiado, sabendo que isso aqui é a pontinha do... O iceberg é 10% acima, 90% abaixo. A Bíblia tem muito mais, meus irmãos. Muito mais. Para você tentar aprender mais mesmo da Bíblia e se desafiar a estudar, tá bom? Deus de amor e bondade, é maravilhoso, ó Pai, compreender de uma forma profunda a tua palavra. Deus, obrigado porque o Senhor tem usado pessoas, em especial este domingo, a vida da Lídia. Nós iremos colocar a vida dela e dos nossos professores diante do Senhor, ó Pai. Continue usando poderosamente. O Senhor renove as forças, o entendimento, Senhor, vem do teu Espírito. A ti seja a honra e a glória para sempre, ó Deus, nesta manhã de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.